As notícias da nossa cidade, as notícias do nosso país, a gente tem falado tanto sobre conflitos, sobre intolerância, sobre as discussões, né, que existem aí, através até das redes sociais e tudo mais, mas isso também existe de maneira física e prática. E a gente vai falar hoje sobre conciliação. Começa hoje a Semana Nacional de Conciliação. Inclusive, hoje está ocorrendo um mutirão para falar sobre conciliação relacionado a mensalidades de escolas, né? Pais que ficaram aí com a situação de devedores de mensalidades escolares particulares e que com uma dificuldade de negociar isso com a escola, procuraram a justiça, procuraram ajuda também de especialistas para ajudar nessa conciliação. Então, nosso assunto agora é conciliação. A gente convidou o advogado especialista nessa área, em resolução de conflitos. Ele trabalha na Benício Advogados, no escritório Benício Advogados. É o Ricardo Silveira conosco. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fabiola, aos amigos do CBN. Acho que mais do que nunca a gente está precisando tanto de conciliação, não está, Ricardo? É verdade, né? Os benefícios da conciliação, eles são muitos, né? Primeiro porque é uma forma muito mais rápida de solucionar uma demanda e é uma forma econômica, né? Ela é mais, vamos chamar assim, mais barata e ela tem um resultado muito efetivo, né? Então você tem pelo menos 3 bons motivos para colocar a conciliação como uma ótima forma de resolver conflitos, Fabiola. Porque a gente tem que olhar, né? A gente tem, estava vendo aqui alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, são 74 milhões de processos judiciais em tramitação no judiciário brasileiro. Muitos deles poderiam ser resolvidos com uma simples conversa, né? A conciliação, o que é, na verdade, né? Eu, às vezes, simplificando isso por uma conversa. A gente pode dizer isso, quer dizer, colocar as duas partes, conversar, tentar se entender? Tem um adicional na conciliação que é um terceiro, né? É um terceiro, um conciliador, que ele vai colocar essas duas partes que têm esse conflito para conversar, para discutir, claro, usando técnicas, uma metodologia específica, para que elas cheguem num acordo. Então, quando a gente fala que duas pessoas estão negociando, aí é uma negociação. Quando a gente coloca um terceiro, pode ser um conciliador que vai ajudar no diálogo, vai propor algumas alternativas para que essas partes cheguem, então, no famoso denominador comum. Uhum. E isso na prática funciona como? A conciliação, ela é aceita dentro da justiça há quantos anos? Uns 2, 3 anos? Pelo menos desde 2012, nós temos uma resolução do CNJ, resolução 125, que estimula ainda mais que cada tribunal tenha o seu centro de conciliação, de mediação, os CEJUSCs, por exemplo. E aí o que acontece? Nesse caso específico, nessa semana, o que nós fazemos, nós chamamos de conciliação pré-processual. O que é isso? Nós pedimos para o Poder Judiciário para que ele marque uma audiência, um encontro entre essas duas partes, no caso, uma escola e o pai de aluno, para que através de um conciliador, um terceiro representante do Tribunal de Justiça, cada parte exponha os seus motivos e a gente tente então chegar num acordo. Então, o que acontece? Essa conciliação pré-processual é uma audiência antes de um processo judicial. Então não vira processo, ele não entra nessa conta do processo, então? Não entra nessa conta de processo. Então, a fim de exemplo de número de percentual. No último que nós fizemos, há 90 dias atrás, todas as audiências resultaram em acordo. Então nós tivemos 100%. Então você pode deixar de ter 10, 100, 200, 1000 processos a mais, fazendo apenas uma única audiência. Então uma prática muito aceita. Claro, ela precisa ainda ser estimulada, Fabiola. Muitas empresas desconhecem, muitas pessoas desconhecem, né, essa possibilidade de você resolver um conflito com uma única audiência, com um único encontro. E as pessoas têm dificuldade também de saber quais são os passos, né? Por exemplo, se eu tenho uma questão, eu gostaria de entrar na justiça, ou já até entrei, mas que eu gostaria de que fosse resolvido dessa maneira. O que eu devo fazer? Porque até a conciliação não há necessidade imediata de um advogado, não é isso? E de um juiz. O que eu devo fazer? Quais são os passos exatos para que eu consiga resolver o meu problema através de uma conciliação? Exato. O advogado ele não é obrigatório nessa fase, mas a gente sempre recomenda, é sempre uma ajuda a mais. O primeiro passo, uma orientação, seria esse consumidor, essa pessoa física, ou até mesmo jurídica, procurar um CEJUSC, que é um Centro Judiciário de Cidadania e Solução de Conflitos.
No estado de São Paulo são centenas, no Brasil também são milhares de centros que você pode procurar. Existe uma relação específica, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que você vai chegar nesse centro, vai expor o seu caso e em 20 dias ou no máximo 30 dias é marcada essa audiência para que essa pessoa que procurou o Sejusc, que é esse centro do Tribunal de Justiça, apresente então os motivos e o que pretende solucionar. Antes mesmo de eu entrar com processo judicial? Antes mesmo. Vamos esquecer processo judicial, mas qual que é a diferença dessa metodologia? O Poder Judiciário participa, mas não através de um processo judicial tradicional. Ele participa porque essa audiência é realizada numa estrutura do Poder Judiciário e tem um mediador, um conciliador, ou seja, um profissional treinado, capacitado para conversar com as duas partes. E não necessariamente um juiz? Ou não é um juiz nesse momento. Tá. Entretanto, quando essas duas partes, auxiliadas por esse conciliador, chegam a um acordo, o juiz ele homologa, ele assina esse termo de audiência que para produzir os efeitos legais. Olha, então, se torna um título executivo judicial. E é importante que isso vale para vários casos, né? A gente pode falar de pensão alimentícia, que é um problema que, né, de evitar desapropriação também, né? Quais são os casos que acidentes de trânsito, quais são os casos que podem ser resolvidos através disso? A gente sempre fala dos direitos disponíveis. Você deu o exemplo do acidente de trânsito, essas pequenas cobranças. Então, você pode ter um prédio cobrando o condomínio. A gente está fazendo agora essa cobrança de mensalidades escolares. Então, isso é muito comum. Funciona para qualquer valor, mas sempre que o valor, vamos chamar assim, até assim, de 30 a 50 mil, seria um limite que o percentual de êxito é muito alto. A gente está falando hoje... 30 a 50 mil reais o que a pessoa reivindica, é isso? Isso, eu estou dizendo assim, você não tem limite, mas até esse valor de 50 mil reais, o percentual de êxito chega a 70%. Ou seja, de cada 10 casos hoje que o escritório leva até 50 mil reais, 7 a gente consegue solucionar através da conciliação pré-processual. Então, aí já fica aí um caminho para as pessoas terem ideia, né, do que pode ou não. Acho que falando em valores é mais fácil, né? Eu estava até vendo outros números aqui. É muito interessante ver o que essas semanas de conciliação têm produzido, né? No ano passado, foram 274 mil audiências durante toda essa semana que está começando hoje, né? E 130 mil acordos homologados, o que é um número muito impressionante. Além disso, eles alcançaram ali, em valores homologados, 10 bilhões de reais no geral. Olha a economia disso para o sistema judiciário, que é tão inchado, né? Exato. Nessa Semana Nacional de Conciliação, além desses casos pré-processuais, existem os casos já ajuizados, que estão ou em primeira instância ou em segunda instância. Ou seja, há um esforço do Tribunal, do Poder Judiciário, dos escritórios, das empresas também, de submeterem à Semana Nacional de Conciliação esses casos que já estão distribuídos, ou seja, eles já estão em andamento, mas as partes querem solucionar. Por isso que é um número tão alto. E você disse um ponto muito importante, você vê, quando a gente faz o acordo, essa economia movimenta, né? Então, por que isso? Para estimular também os advogados a participarem da Semana Nacional de Conciliação, né? Porque quando é feito o acordo é bom para todas as partes e, claro, todos os envolvidos. Poder Judiciário, escritórios, advogados e as partes, claro. Uhum. Bom, vocês estão fazendo esse mutirão para os pais, né, que estão com essa dificuldade. É só para quem já está inscrito ou quem quiser participar também pode procurar vocês? Não, para como existe um agendamento de uma audiência, essas audiências já foram pré-definidas, existe uma pauta. Mas os pais, as escolas podem nos procurar para um próximo mutirão. A gente tem feito isso ao longo, a cada pelo menos 60 dias, existe um novo mutirão em todo o estado de São Paulo. Então, a Semana Nacional de Conciliação, ela concentrou muitos casos, mas agora a gente vai tentar em dezembro novamente e, com certeza, no início do ano que vem, outros mutirões serão realizados. São pais que não conseguiram pagar mensalidade escolar, é isso? Isso. Especificamente, a gente tem um convênio com o Sindicato das Escolas do Estado de São Paulo, em que houve uma demanda muito grande das escolas, né, por ainda não conhecer, muitas escolas não conheciam a conciliação pré-processual. Então, imagina, entrar com uma ação judicial para cobrar 10 mil reais, agora a gente oferece como uma alternativa a cobrança pré-processual.
Tá certo. E entre outros benefícios, ela tem como a vantagem você não ter que pagar nada para o Poder Judiciário. Não existem custas nem iniciais e nem finais, diferente de um processo judicial tradicional. Que tem um custo gigante. Bom, agradeço a sua participação aqui. Para quem quiser, pode procurar também. Tem um telefone aqui. Qual é o telefone que liga para dúvidas? Tem Pode entrar em contato com a gente pelo site, www.benicio.com.br. Vai ser um prazer muito grande ajudar os ouvintes da Rádio CBN. Tá certo. Ricardo, muito obrigado. Um bom dia a você. Legal, Fabiola, um abraço. Tchau. Tchau. Esse é o advogado Ricardo Silveira, especialista em resolução de conflitos. A gente falando um pouquinho sobre a Semana Nacional de Conciliação, que começa hoje, vai até o dia 1º de dezembro. 1º de dezembro.